A morte de um papa não é uma simples morte, mas sim o início de um complexo processo de rituais e etapas medievais que tem mais de 1000 anos. Ela coloca a Igreja Católica em um período conhecido como sé vacante. Durante esta fase, o Vaticano dá início aos preparativos para o funeral do pontífice e para a escolha de um novo líder. Com a morte do papa, a Igreja passa a ter uma espécie de governo temporário. A sé vacante é o período em que os católicos ficam sem um papa. O Camerlengo, o cardeal tesoureiro, nomeado da Santa Sé, guardem esse título do cardeal tesoureiro, nomeado da Santa Sé. Guardem esse nome, é super importante, porque ele quem também organizará o conclave que escolhe o próximo papa e faz a condução dos trabalhos da igreja nessa transição de governo. Antes disso, no entanto, a igreja seguirá uma série de ritos, com destaque para o funeral do papa, que é feito seguindo a ordem das exéquias do Sumo Pontífice, que é um livro litúrgico que determina como serão as cerimônias fúnebres do pontífice. As últimas normas foram aprovadas pelo Papa Francisco em 2024. O rito de constatação da morte é o primeiro rito, realizado pelo Camerlengo. Chamará simbolicamente o Papa pelo nome 3 vezes, e como não há resposta, aí sim, o óbito será oficialmente declarado. Antigamente, esse rito era feito com o uso de um martelo de prata, com o qual o Camerlengo batia suavemente na testa do pontífice, e era seguido da frase Vere Papa Mortus Est. O Papa está realmente morto. O uso do martelo de prata para atestar a morte do Papa acabou com a morte do Papa João XXIII, em 1963. A partir daí, a prática foi substituída pela colocação de um véu sobre o corpo do pontífice. Muito mais suave, né? Depois da confirmação do óbito, o Camerlengo retira o anel do pescador da mão do Papa. Esse anel do pescador é um anel de sinete, geralmente de ouro, que os papas usam, que tem no centro do anel uma gravura de São Pedro, lançando sua rede de um barco, e tem o nome do pontífice reinante, inscrito na borda. O ato simboliza a suspensão do poder pontífice. Em um ato simbólico, o Camerlengo quebra o anel, mostrando que este é o momento da chamada sede vacante, ou trono vazio. Uma curiosidade desse anel é que o Papa Francisco quebrou a tradição e escolheu um anel do pescador de prata em vez de ouro. Mas, independente disso, o objeto é quebrado após sua morte pelo Camerlengo. O procedimento simboliza o fim do papado. O quarto do Papa também é fechado e selado. Quando um Papa morre, 9 dias de luto são declarados e o enterro ocorre entre o 4º e o 6º dia após a morte. O funeral, o enterro, a cerimônia deverá ser conduzida pelo decano do Colégio dos Cardeais, o cardeal mais velho. Tradicionalmente, os papas costumam ser sepultados nas grutas do Vaticano, criptas localizadas embaixo da Basílica de São Pedro, onde estão enterrados quase 100 papas, incluindo Bento XVI, que morreu em 2022. No entanto, no caso do Papa Francisco, como ele manifestou o desejo de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, a Basílica de Santa Maria Maggiore, ou Santa Maria Maior, é uma das igrejas mais belas e adornadas de Roma, e era a igreja favorita do Papa Francisco. É a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria. Esse Papa é o primeiro há mais de um século a ser enterrado fora do Vaticano. A última vez em que um Papa foi sepultado fora dos portões do Vaticano foi em 1903, com o enterro do Papa Leão XIII. Outra tradição que foi modificada é que antes os corpos dos papas costumavam ser colocados dentro de 3 caixões, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. Francisco, no entanto, pediu para ter um funeral mais simples e para ser enterrado apenas num caixão de madeira e zinco. Bem mais simples, sendo levado para a Basílica de São Pedro, onde será velado. Na Basílica, o corpo do Papa será exposto diretamente do caixão e não mais de um alto esquife, que é uma espécie de estrado elevado, o que para o Papa Francisco mostrava mais simplicidade e aproximação com os fiéis, em vez de ser destacado em um lugar tão alto. As missas serão celebradas por 9 dias consecutivos, seguindo a tradição dos novendiales, que é um período de luto e oração pela alma do Papa. Após todos os eventos funerários, finalmente após o período de luto, assim sim começará a escolha do novo líder da Igreja Católica. E sobre isso que vamos falar!
Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! O Papa é uma das figuras mais conhecidas do mundo, das mais respeitadas ou mais famosas. O Papa, como dizem, é pop. Sabendo disso, tudo que tem ligação com esse cargo é cercado de muitos mistérios, importância e curiosidades. Tirando situações como o de Bento XVI, primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos, o processo mais comum de sucessão é após a morte do Papa. Com o fim de um papado, inicia-se um processo longo, que passa por um período de luto e pelos rituais fúnebres, como eu já falei, até a eleição de um novo Papa. Durante esse período, o Vaticano convoca o chamado Colégio dos Cardeais, com religiosos do mundo inteiro. Atualmente, 252 cardeais integram esse grupo, incluindo 8 brasileiros. E desse grupo, 130 cardeais com menos de 80 anos estão aptos a participar da eleição do novo Papa, sendo desses 7 brasileiros. Para ter noção, antes do início da votação para eleger o novo Papa, que é chamado de conclave, o Colégio dos Cardeais ele participa de reuniões chamadas congregações gerais, onde nesses encontros os religiosos votam para decidir questões governamentais da Igreja. Porém, após a morte do Papa, esses cardeais eleitores devem se reunir e esperar 15 dias completos para dar início ao conclave. No entanto, o Colégio dos Cardeais tem a faculdade, tem o poder de postergar o início da eleição por mais alguns dias, caso existam motivos graves. Os papas são tradicionalmente escolhidos por cardeais num processo eleitoral extremamente secreto e que remonta aos tempos medievais. E sobre esse conclave que vamos falar após a vinheta. Apertem o play! Sagrado Colégio dos Cardeais. Toda a atenção da Igreja passa para as mãos do Sagrado Colégio dos Cardeais. Os cardeais devem se reunir no Vaticano entre o 15º e o 20º dia após a morte do Papa, onde ficarão em acomodações especiais enquanto as eleições acontecem. O número desses cardeais eleitores geralmente é limitado a 120, mas atualmente há 135 deles, com condições de eleger o novo Papa. Ao todo, há 252 cardeais em todo o mundo, mas aqueles com mais de 80 anos não têm permissão para votar. Segundo o Vaticano, os cardeais são guiados pelo Espírito Santo, mas, embora uma campanha pública seja proibida, a eleição papal ainda é um processo altamente político, como tudo na vida, né? Os encarregados pela coalizão têm 2 semanas para forjar alianças, e acredita-se que os cardeais mais velhos, apesar de terem menos chance de se tornarem pontífices, reúnem maior poder de influência nesse processo político que determina quem será o Papa. Segredo. A eleição de um Papa é conduzida em condições de segredo únicas no mundo moderno. Os cardeais são trancados no Vaticano até chegarem a um acordo. O significado da palavra conclave, inclusive, indica que eles estão literalmente trancados com uma única chave, por isso conclave. O processo de eleição pode levar dias. Não existem regras rígidas para a duração de um conclave. Por exemplo, em 1939, o conclave que elegeu o Papa Pio XII durou apenas um dia. Já o conclave mais longo que há registro teve início em 1268, em Viterbo, Itália, e durou 3 anos. Eram outras épocas, né? Em séculos anteriores, ele durou algumas semanas ou meses, e alguns cardeais até morreram durante os conclaves. De qualquer forma, é projetado para evitar que qualquer detalhe da votação venha à tona, durante ou após o conclave. A ameaça de excomunhão, que é uma punição severa de exclusão formal de uma pessoa da comunhão religiosa católica, que paira sobre qualquer um que tente quebrar esse silêncio. A votação ocorre na Capela Sistina, aquela mesmo que Michelangelo fez sua obra mais famosa, toda inspecionada por especialistas em segurança para garantir que não haja microfones ou câmeras escondidas. Uma vez que o conclave tenha começado, os cardeais comem, votam e dormem em áreas fechadas até que o novo Papa seja escolhido. Eles não têm permissão para contato com o mundo exterior, exceto em casos de emergência médica, sendo 2 médicos permitidos no conclave. Todos os rádios e aparelhos de televisão são removidos e telefones celulares, logicamente, são proibidos. Toda equipe que trabalha lá, como da limpeza, tem que fazer um juramento prometendo observar segredo perpétuo e se comprometer a não usar equipamento de gravação de som ou vídeo.
Rituais de votação. No dia em que o conclave começa, os cardeais celebram uma missa pela manhã antes de caminhar em procissão até a capela. A votação é realizada na Capela Sistina. O comando latino extra homines, todos fora, todos aqueles não envolvidos na eleição a sair antes que as portas sejam fechadas. João Paulo II mudou as regras do conclave para que um papa pudesse ser eleito por maioria simples, mas Bento XVI mudou os requisitos de volta para que uma maioria de 2/3 seja necessária, o que significa que o eleito seja um candidato de base ampla para poder ser eleito. Os cardeais têm a opção de realizar uma única votação na tarde do primeiro dia, mas a partir do segundo dia, 2 votações são realizadas, pela manhã e da tarde. A cédula é retangular, impressa na metade superior com as palavras Eligio in Sumo Pontífice. Eu elejo como Sumo Pontífice. Abaixo há um espaço para o nome da pessoa escolhida e a dobrar o papel 2 vezes. Depois que todos os votos sejam lançados, os papéis são misturados, contados e abertos. Conforme os papéis são contados, um dos escrutinadores chama os nomes dos cardeais que receberam votos. Ele perfura cada papel com uma agulha, através da palavra Eligio, colocando todas as cédulas em um único fio. As cédulas são então queimadas, emitindo fumaça visível para os espectadores do lado de fora. O costume antes era adicionar palha úmida para tornar a fumaça preta, mas ao longo dos anos, muitas vezes houve confusão sobre a cor da fumaça. Mais recentemente, um corante passou a ser usado. Se uma segunda votação ocorrer imediatamente, as cédulas da primeira votação são colocadas de um lado e então queimadas junto às da segunda votação. O processo continua até que um candidato tenha alcançado a maioria necessária. Anúncio de um novo Papa. A confirmação de que houve um vencedor na eleição vem pela fumaça branca, que é o sinal mais conhecido da eleição de um novo Papa. Após a eleição do novo Papa ser sinalizada pela fumaça branca, subindo da chaminé da Capela Sistina, haverá um pequeno intervalo antes que sua identidade seja finalmente revelada ao mundo. Lá dentro, uma vez que um candidato tenha atingido a maioria necessária, ele é questionado. Você aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? Depois de dar seu consentimento, o novo Papa é questionado. Por qual nome você deseja ser chamado? Depois que ele escolhe um nome, os outros cardeais se aproximam do novo Papa para fazer um ato de homenagem e obediência. Então, da sacada da Basílica de São Pedro, o anúncio tradicional ecoará pela praça. Annuncio Fobius Gaudium Magno, habermus Papa. Anúncio a vocês uma grande alegria. Temos um Papa. Seu nome é então revelado e o pontífice recém-eleito fará sua primeira aparição pública. Depois de dizer algumas palavras, o Papa dará a bênção tradicional de Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Um novo pontificado começa. E assim, começa uma nova jornada. E aqui no canal Nerd Tudo, essa jornada é transmitida, porque aqui é o canal mais nerd da internet. Inscrevam-se no canal, ajudem esse canal a ser escolhido como um dos melhores da cultura nerd. Compartilhem com todos que gostam do assunto, como aquele amigo seu curioso, aquela sogra que tem curiosidade para saber como o Papa é escolhido. Sejam parte desse canal, que mais cresce no Brasil, o canal Nerd Tudo. Valeu!